É um prazer muito grande para mim conversar com empreendedores de pequenas empresas e mesmo empreendedores individuais. Quero cumprimentar o presidente Hercílio Santinoni e toda a diretoria do CONAMP. Eu sei que vocês têm preocupações justas com relação à tributação, que é como o governo interfere com a vida de quem trabalha nesse país. Antes de entrar nesse assunto propriamente dito, deixa eu me apresentar um pouquinho antes para vocês, porque tenho a impressão que eu sou do Paraná e muitos de vocês provavelmente nunca ouviram meu nome e nem me conhecem. Então é importante que vocês saibam quem está falando com vocês. Olha, minha gente, eu sou de origem um empresário, eu não sou um político de carreira. Eu fui por 40 anos presidente do Grupo Positivo, aquele que fabrica computadores e que tem escolas pelo Brasil todo. Tem uma editora, eu fundei uma universidade, fui reitor dessa universidade e me aposentei há alguns anos atrás. E depois de aposentado, depois de trabalhar por mais de 40 anos na iniciativa privada, eu podia simplesmente ir para casa e pescar, ficar na praia, fazer qualquer coisa assim. Mas eu não aguento. Quem trabalha a vida inteira como vocês trabalham, o dia que fosse aposentar, vocês vão ver que vocês vão ter uma grande dificuldade de ficar em casa de pijama olhando para as paredes. Isso aí é morte na certa, não dá. A gente tem que ter alguma atividade. E como eu não preciso mais ganhar dinheiro, não quero mais fazer empresa, cansei de fazer empresa, eu falei, eu vou me candidatar a algum cargo para tentar mudar esse país. Então eu não vim para o Senado para fazer carreira política, eu nem tenho idade mais para fazer carreira política. Quando eu terminar o meu mandato, eu terei 81 anos de idade, né? Porque o mandato de senador é de 8 anos. Então é claro que eu não vou ser candidato mais a coisa nenhuma. Eu me candidatei para fazer um trabalho voluntário de 8 anos, não recebo nenhuma mordomia, tá? Quero dizer para vocês que eu não tenho aposentadoria especial, não tenho nada daquelas coisas. Meu salário é o salário que eu sou obrigado a receber, minha aposentadoria é do INSS, que eu já sou aposentado e que eu estou recolhendo de novo, não sei para quê, mas por lei você é obrigado a recolher. Tá? Pois bem, então é esse cara que está conversando com vocês, um empresário como vocês, que não é político, que está político para fazer um trabalho voluntário e que não vai ser candidato mais a coisa nenhuma. Portanto, vocês não vão votar em mim na próxima eleição porque eu não serei candidato. Tão simples quanto isso. Isso é importante dizer para vocês, para que vocês saibam que o que eu vou dizer aqui é a verdade e puramente a verdade. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, não vai sair reforma tributária este ano. Não vai ter reforma tributária. Nós já estamos praticamente no mês de dezembro, não é? E não vai sair reforma tributária. Não vai, e por que não vai sair reforma tributária? Porque os políticos pensam neles, não pensam no Brasil. Eles só pensam no Brasil depois que eles resolverem os seus próprios problemas. Seus problemas de reeleição, problema esse que eu não tenho, não é? Problemas de conseguir verbas para as suas regiões, problemas de conseguir cargos, nada disso me interessa. E quando eu chego lá no Senado e começo a ver como isso funciona, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, me dá um pouco de azia, né? Mas eu não vou desistir, eu não sou de desistir. Eu sou um empresário, vocês são empresários, a gente nunca desiste, a gente morre batalhando por aquilo que a gente acredita. Mas então isso é até tranquilizador para vocês. Não vai sair reforma esse ano. Por que não vai sair? Porque é uma disputa na Câmara dos Deputados, que é assim, o Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, quer fazer o seu sucessor. E o Bolsonaro não quer que seja esse o novo presidente da Câmara. E o Bolsonaro se aliou com o Centrão. Então o Centrão quer o Arthur Lira, não quer o candidato do Rodrigo Maia. Isso paralisou a Câmara dos Deputados, porque quando o Rodrigo Maia quer votar uma coisa, o Centrão bloqueia tudo e não deixa votar. Quando o Centrão quer votar alguma coisa dele, o Rodrigo Maia, que é o presidente, não põe na pauta. Pode ver que não estão aprovando mais nada. Esse governo parado.
Vejam só, não é só a reforma tributária. Tem três PECs, projetos de emenda à Constituição, importantíssimos que estão parados. A PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a terceira PEC, que é a dos fundos. Tá? Essas três PECs estão paradas, não andam. A reforma tributária está parada, não anda. A reforma administrativa, que para mim é mais importante que a tributária, porque esse governo primeiro tinha que ter vergonha na cara, começar a fazer economia, para depois pensar em fazer mais imposto. E não tenha dúvida, quando sair a reforma tributária, a maior chance que nós temos é de que aumente a carga tributária, não é que diminua. Então está parado também a reforma administrativa, está parado tudo, nada anda. E não vai andar até fevereiro, porque fevereiro é quando vai ter eleição por novo presidente da Câmara e por novo presidente do Senado. Lá no Senado temos o Davi Alcolumbre, aquela joia, que quer ser presidente de novo. Eles adoram ficar no poder. Só que ele não pode, está escrito na Constituição, com todas as letras, que ele não pode ser candidato de novo, não pode ter reeleição na mesma legislatura aqui, né? Então ele não pode ser candidato. Não pode, mas está tentando manobra no Supremo, está tentando uma PEC que a senadora Rosa de Freitas fez a pedido dele para tentar mudar a Constituição, enfim, só estão cuidando do interesse deles. Se vocês quiserem entender melhor como é que funciona o político, veja a questão da vacina. O Bolsonaro festejou esses dias porque morreu um voluntário que estava fazendo o teste para a Coronavac. Era um dos voluntários, porque essa vacina está sendo testada. Ao invés de comemorar a morte, ele devia dar uma medalha para o cara, né? Porque o cara, afinal, era um voluntário que estava se oferecendo para ser cobaia de uma vacina. Só que ele errou, ele comemorou a morte, porque para ele o importante é que a vacina chinesa, que a vacina do Dória não seja aprovada, porque o Dória vai ser concorrente dele. Quer dizer, o que ele está pensando, o nosso presidente está pensando na eleição de 2022. Você acha que ele está preocupado com a saúde do povo, com qual vacina que vai ser boa, que vai ser ruim? Não, ele quer que a vacina dele, aquela que está sendo feita lá no Rio de Janeiro, a de Oxford, seja a primeira a sair, e não a Coronavac que está sendo feita pelo Butantan. Então isso é tão ridículo. Ao invés de se concentrar no que interessa para o povo, eles se concentram no que interessa para eles. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: não se preocupem para o ano que vem ainda. Não vão mexer no simples. Mesmo que saísse uma reforma tributária, ninguém tem coragem de mexer no simples. Eles não são bobos. Eles sabem que o simples é uma coisa essencial. Com o desemprego brutal que tem no país hoje, não é? Com essa crise enorme que nós estamos vivendo por conta da pandemia, crise que já vinha, antes da pandemia já tinha uma crise, mas a pandemia só fez agravar. Então, com tudo isso, mexer no simples seria uma loucura. Ninguém vai mexer no simples, nem deputado, nem senador, nem presidente, nem Paulo Guedes, ninguém. Fiquem tranquilos quanto a isso. E não espere nenhuma reforma para o ano que vem, porque não vai ter nenhuma reforma ano que vem. Eu só peço a vocês o seguinte: não desistam do Brasil. Nós temos o Congresso que temos porque foi esse que o povo brasileiro elegeu. O povo brasileiro precisa entender uma coisa: não basta eleger um presidente e achar que ele vai salvar a pátria. Não vai. Salvador da pátria não existe. Precisa eleger um Congresso de alto nível, uma Câmara de Deputados só com gente séria que queira realmente trabalhar pelo Brasil, um Senado só com gente séria que queira trabalhar pelo Brasil. E, claro, um bom presidente também. O dia que nós pensarmos nisso, nós teremos um país melhor. Até lá, nós temos o país que nós temos, não é mesmo? E que nós merecemos, porque somos nós que elegemos esses políticos que estão aí. Um grande abraço a vocês, trabalhem mais nas suas empresas, sejam felizes, criem empregos, ganhem dinheiro, porque é disso que o Brasil precisa. Um abraço.